Simara, conta pra gente aí, antes da gente adentrar nesse vasto universo dos cogumelos, né? E tem muita coisa para falar. É, eu já bati aqui, produção de cogumelos histórica. Eu registro na história da China que o homem primitivo coletava grande quantidade de cogumelos como alimento ainda em 5.000, 4.000 anos antes de Cristo. O primeiro registro de produção comercial foi em 1780, quando um jardineiro francês começou a cultivar cogumelos nas pedreiras subterrâneas próximo a Paris. Então, é algo, ao mesmo tempo, extremamente antigo, né, o cultivo, e também há muita curiosidade, há muita coisa que a gente vai conhecer agora. Eu quero aprender muito com você. Conta pra gente como que foi o seu primeiro contato com os cogumelos, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim, vamos lá então. Eu sou uma jovem senhora de 42 anos, tenho um filho de 20 anos, que é meu auxiliar na produção dos cogumelos no sítio. É o Caio ali? O Caio, Ô, isso. Caio. Um abraço pra você, Caio. Isso, eu tenho formação técnica em segurança do trabalho, Uhum. fiquei nessa área por 15 anos, onde eu ministrei aulas em cursos profissionalizantes, prestei consultoria em fazendas de café, indústria, construção Na área civil. da segurança de trabalho. Isso Aham. mesmo. Bacana. E desses 15 anos que eu fiquei na área, 8 foram numa mesma empresa. E Pode falar. tá. Fiquei numa mesma empresa, onde fui muito feliz, muito bem realizada, profissionalmente reconhecida, financeiramente também. Mas desses 8 anos, os últimos 4 anos, eu comecei a sentir um incômodo com a profissão, com a área, uma vontade de fazer algo diferente, algo novo. E fui investigando esse incômodo dentro de mim, mas sem ainda clareza do que poderia ser, né? Apenas reavaliando os meus propósitos, os meus valores, verificando mesmo a possibilidade de uma mudança de carreira, mas sem clareza do que seria. Isso foi quando? Isso Há 2018 para cá. 2018. Isso, Aham. eu fiquei nessa investigação. Então a gente está falando de há 5 anos atrás, Isso. você estava Trabalhando na área. refletindo sobre o que realmente seria um propósito de vida, né? Isso, buscando um novo jeito de utilizar o meu servir, digamos assim, né? E eu sou a 4ª geração de uma família de agricultores. Meus pais moram no sítio, meu pai com gado leiteiro, que depois fazia queijos, faz queijos até hoje, e minha mãe com as galinhas caipiras. Tudo bacana. no esquema de agricultura familiar. Aham. E eu percebi, né, nesse meu incômodo, nessa angústia que eu estava, que quando eu ia para lá, para o sítio, que eu ia visitá-los, eu ficava mais tranquila, eu ficava mais sossegada, e comecei a observar a lida deles ali no sítio de um outro ângulo. Comecei a me imaginar ali mais próxima deles, aprendendo também com eles, e me deu essa vontade de ficar por ali, de morar no sítio. Com algo mais definitivo. Mas o que eu ia fazer no sítio? Né? Ainda não tinha sido apresentado para mim algo claro, assim. E eu gosto de falar que eu era muito feliz nessa profissão que eu exercia, o que gerou muito conflito, porque é o trocar o certo pelo totalmente duvidoso, né? Então, fiquei investigando, fui pesquisar, então, agricultura, agrofloresta, permacultura, hortas orgânicas, mel, e fui sendo absorvida por esse universo, pensando o que eu poderia trabalhar lá no sítio. Tá, então naquele momento você já sabia que seria que já tinha alguma conexão com os meios naturais, sim, então, né? Sim. Você só não tinha clareza do que seria, né? Isso. Mas que estava ali diante... Estava procurando sinais. O que eu poderia fazer no sítio para eu ter a minha renda, né? E isso foi gerando um grande conflito, né? Até que, jantando com os amigos em um restaurante, um deles me pergunta, opa, aqui tem cogumelos. Vamos pedir? Eu vou pedir, a gente experimenta juntos. E o meu contato com cogumelo era aquele champignon de Paris, do estrogonofe, né? Que é mais comum pra gente. Nem sabia da possibilidade de outros tipos de cogumelo. E pensei, poxa, se eu estou comendo
tem alguém produzindo, né? Aham. E o meu contato até então também de cogumelos era só aqueles que nascem espontâneo nos pastos, que eu observava criança no sítio, né? E sentia um certo encantamento por aqueles seres que eu não sabia exatamente o que era. E sempre tinha a voz da mãe, né? Que vinha, não mexe nisso, Aham. é venenoso, isso mata, isso é toca de sapo, não mexe nisso não. Então, mantinha uma certa distância, mas permanecia com esse encantamento do que era aquilo ali, né? Eu Aham. achava muito bonito. Então, nesse jantar, eu comi a espécie de shimeji, gostei demais e fui pesquisar como que era a produção, então, de cogumelos. Quais os cogumelos que eram comestíveis, né, que tinha à disposição no comércio para sendo comestíveis. O shimeji ele é bem famoso nos restaurantes Isso, nos japonês, orientais, isso. orientais, né? É o mais comum. É aquele que eu acho que na maioria dos restaurantes ele vem num papel alumínio, assim, Isso, vem num assim, papelote, né? a gente né? desembrulha. A minha esposa gosta demais. Um beijo, meu bem. Esse episódio é para você de uma forma especial. Oh, que bom. Pois é, então o meu contato mesmo com cogumelos que despertou uma curiosidade foi quando eu tive essa experiência nesse restaurante, né? E fui pesquisar como que era a produção. E logo já vi que não era para mim. Eu precisava ter galpão, investir em climatizador, em caldeira, e eu só tinha um espaço no sítio, mas eu não teria esse investimento maior para fazer, né, para iniciar uma produção de cogumelos. Então, deixei em stand-by novamente. Teve uma época, agora que eu tô lembrando, teve uma época, uns anos atrás, não sei se tem uns 10 anos, que cogumelo do sol, né? Sim, Eu acho nos anos 90. Tem mais, tem mais tempo então, né? Teve um boom, né? Esse nome, né? Cogumelo do sol e tal, né? E infelizmente muitos investiram e não tiveram retorno, e aí ficou até um tabu do cogumelo do sol que não tem rentabilidade. Na verdade, cogumelo do sol ele entra no lado medicinal. Isso. Seria isso, né? Mas ele é primo desses dois aqui, ó. Do champignon. Ele é uma espécie Vamos mostrar de agáricos. aqui, enquanto a gente vai conversando. Fael, tem condição de a gente dar um foco aqui? Enquanto, não sei se tá dando para ver. Depois a gente pode falar de cada um deles também, da textura, sabor. Porque você falou primo de quem é até bom que o pessoal de fora já vai olhando e já vai familiarizando, sim, né? Sim. Esse aqui de cima aqui. Esse é o shimeji preto, que é o mais comum nos restaurantes preto. orientais. Esse aqui. Esse é o shiitake. Ele também é o cogumelo mais consumido, né, na Ásia, é o shiitake. Pode ir apresentando aí. Aqui tem o portobello, também castanho, que é muito bom para fazer recheado. Do lado dele, em cima mais branquinho, é o Paris. Esse aqui? Isso. Champignon. Esses três aqui são os mesmos. São os mesmos. É que champignon em francês quer dizer cogumelos. Então a gente fala cogumelo Paris ou champignon de Paris. Entendi. Então aqui está o shimeji preto. Shiitake. Champignon ou Paris. E esse aqui? Eringue. Isso. O portobello, castanho aqui mais arredondadinho. Isso. E esse aqui? Esse também é o shiitake. E atrás dele o shimeji branco. Isso. Oh, e essa raminha aqui? Esse é um tomilho. Que eu acho que harmoniza bem para fazer com os cogumelos. Falamos de todos aqui, né? Sim. Tá, depois a gente vai adentrar com mais calma. Tá, ok. Vou até deixar aqui de uma forma, acho que o pessoal mais altinho? Vai dar para ver melhor assim, ó. Tá. Ficou bacana assim, Faela? Oh, beleza. Foi? Maria aí. Então, depois dessa experiência, né, comendo os cogumelos, fui buscar os meios de produção, vi que era inviável, mas em 2019 eu conheci um produtor em Uberlândia. Entrei em contato e fiz uma visita com ele e entrei na estufa, os cogumelos estavam frutificando, e aí todo aquele vazio que eu sentia de não saber o que fazer no sítio, de não saber como que seria essa mudança de carreira, tudo isso foi preenchido pelos cogumelos. Eu me visualizei fazendo aquilo e percebi que ele, no modo de produção dele, não precisava de um grande investimento inicial,
Porque eu considero que a produção de cogumelos ela tem 5 fases, que a gente pode falar depois melhor mais para frente. E dessas 5 fases, ele fazia a 4 e a 5. Ele comprava os blocos inoculados em São Paulo e fazia apenas a frutificação e a comercialização em Uberlândia. Então, o que diminui bastante o investimento, né?